bem-vindos ao canal Pokéverse. Aqui você vai se tornar o verdadeiro mestre Pokémon. O primeiro vídeo de muitos, se Deus quiser. Esse é o primeiro vídeo do canal e nada melhor que começarmos com algo que muitos caíram de paraquedas e não sabem. No caso, os iniciantes. São os status negativos. São aqueles ícones que aparecem do lado da vida do Pokémon em batalha. Isso serve para limitar, atrapalhar e até derrotar com mais facilidade o adversário. E se você já é experiente e já sabe de tudo, venha com a gente mesmo assim. É por entretenimento. Prometo que você vai gostar do que você verá. E se você é um competitivo, também não importa. Assista por divertimento. Esse vídeo é mais para iniciante mesmo. Então vem comigo que prometo que não vai se arrepender. E vamos ao primeiro. Vamos começar com a paralisia. Esse é um status do tipo elétrico que tem o objetivo de baixar a velocidade do adversário em 25%, além de ter chance de não atacar no próximo turno. E vai por mim, esses status pode acabar com sua estratégia, a menos que você tenha um Pokémon com habilidade Quick Fit, que vai aumentar a velocidade em 50%. Daí sim, você vai torcer para ficar paralisado, porque vai facilitar muito sua vida. E os Pokémons que têm essa habilidade são o Granbu, o Teddiursa, a sua evolução Ursaring, junto da evolução do Poochyena e Mightyena. Agora, para curar esse status negativo, para evitar, além dos meios convencionais, que é indo ao centro Pokémon, comprar de paralisia, e ir atrás das Cherry Berries, bem como Full Real e Full Restore, possuindo um Pokémon com a habilidade Limber, que é imune à paralisia, ou seja, o corpo tão flexível que é capaz de ficar paralisado, ou seja, é o Ditto, é o Persian, o Hitmonlee e vários outros exemplos. E possuindo um Pokémon com a habilidade Shed Skin, como o Dratini, o Dragonair, o Metapod, o Kakuna, o Arbok e vários outros. E também o Natural Cure, que vai retirar esses status, tanto esse quanto os outros. Alguns Pokémons agraciados com essa habilidade são Chansey, Staryu, Starmie, Roselia, Altaria e até o mítico Celebi. E a última habilidade que burla a paralisia é o Hydration, uma habilidade que vai curar qualquer status negativo se estiver chovendo. Ou seja, todos esse e os de baixo, os que vão vir próximo. São o Sil, Delgong, o Gudra, para a evolução deles, a Alomomola, o mítico Phione e Manaphy. E existe até que curam não só paralisia, como os outros, como eu falei mencionamente, que é o Hellbell, Refresh, Rest e Aromaterapi, que são basicamente ataques. Esses são ataques, não habilidades. E agora vamos à parte principal, que é como paralisar o Pokémon adversário. Claro que se você for um profissional você já sabe, mas os iniciantes não. Então, se você quiser induzir a paralisia no seu inimigo, tem várias formas de fazer isso. A habilidade que induzem paralisia são Static, que tem chance de paralisar o inimigo se ele encostar. É o Pikachu mais clássico, mas tem uma Nectrick, Electabuzz e alguns outros. Também tem a habilidade Effect Spore, que não só vai dar paralisia como os outros status negativos de forma aleatória, mas é no contato físico. E os mais conhecidos são os Pokémons cogumelos, que tem essa habilidade. É o Breloom, o Amoonguss, o Shiinotic, o Parasect, só para evolução. Há ainda ataques, e ainda tem ataques que são mais de 10. Mais de 10 que pode paralisar. Os mais conhecidos são o Thunder Wave, que é aquele ataquezinho que é tipo um choquezinho elétrico que vai paralisar, mas não dá dano. Zapcanon, com poder muito apelão, que é poderoso, mas tem muita chance de falhar. E vai paralisar sempre. Tem o Stun Spore, que é um pólen, que é um ataque muito clássico dos Pokémon de planta e inseto, que sempre vai paralisar. Borislan, que é um jogo de corpo, que vai fazer o Pokémon ficar paralisado em 30%, além de dar um dano. O Snorlax é o Pokémon mais conhecido que usa esse. E o Glare, que é um ataque visual, que faz o Pokémon paralisar. E é muito comum ver em Pokémons cobra, como o Ekans, o Arbok, o Sandaconda e por aí vai. Esses são alguns exemplos. Porque se fosse todos, ia demorar muito tempo para chegar lá. Agora vamos falar do status negativo queimaduras, o famoso Burn, que é um status que o nome já diz,
O conhecido como Burn, ele tem o efeito de dar dano a cada turno e perde 1/8 do HP. E ainda diminui 50% do ataque físico do seu monstrinho. Tipo, exceto se ele tiver a habilidade Guts, que vai aumentar a estatística do Pokémon. É muito comum em Pokémons lutadores, mas pode ser encontrado em Raticate, Swellow e Larvitar. Agora, para curar dessas queimaduras, para se livrar disso, além dos métodos convencionais, que são os mesmos de sempre, né? Centro Pokémon e Burn Hell e a fruta Raspberry, que cura exclusivamente a queimadura. E Full Real e Full Restore, como mencionado, é ter um Pokémon de fogo, que não vai ser queimado nunca, né? Porque é de fogo. As habilidades Shed Skin, Natural Cure e Plantation, se estiver chovendo, que eu falei anteriormente. Os ataques Rest, Refresh, Hellbell e Aromatherapy, que eu mencionei também anteriormente. E também as imunidades para não ter Burn é o Flash Fire, que o Pokémon vai absorver fogo e é normalmente exclusivo em Pokémons já do tipo fogo. Então faz sentido. E os mais clássicos que tem essa habilidade é o Vulpix, Ninetales, o Flareon, o Ponyta, Rapidash, são os mais clássicos. Ainda tem o Water Veil, que é um véu de água que impede queimaduras. E são 5 Pokémons exclusivos que tem essa habilidade. É o Goldeen, o Seeking, o Wailmer, o Wailord e o Finizen. Agora, para induzir queimadura, seu Pokémon precisa ter... Tem várias formas. Tem o Flame Orb, que é um item que seu Pokémon vai segurar e ele mesmo vai ficar queimado. Só que aí é um jeito estratégico. Não é um item inútil. É pensado em combate. Normalmente quem sabe muito usar esses itens são os competitivos. E tem a habilidade Flame Body, que tem chance de queimar quem toca nesses Pokémons, que é a linha evolutiva do Magby, do Litwick, do Slugma e do Larvresta que tem. E os ataques que podem causar queimaduras são os mais chatos, inclusive, na minha opinião. É o Will Sweep, que é o ataque de fogo que sempre vai queimar, embora não de dano diretamente. E os Pokémon fantasmas usam muito isso. Certeza que você viu alguma vez. O ataque inferno, sim, isso mesmo. É um ataque dos mais fortes do tipo fogo. Sempre vai queimar, mas a chance de acertar é baixa. É 50%. E o mais clássico que usa esse sempre é o Rapidash. Sacred Fire é um ataque bem forte, muito forte. E foi um dos primeiros ataques colocados no Uhu antigamente. Era clássico dele. E esse tem 50% de chance de queimar. E os ataques mais clássicos, né? Como o Lança-Chamas, o Flamethrower, né? Blaze Kick, Fire Blast, tem chance de queimar só de 10%. Se já falamos de queimaduras, nada mais falar o contrário, o congelamento, o Freeze, que é um dos piores. Ele basicamente congela, e isso significa que seu Pokémon não vai se mexer e nem usar ataque nenhum. Vai ficar totalmente à mercê de qualquer ataque. Não vai ter defesa nenhuma, vai só aceitar os ataques. E para curar esses ataques, né, além dos métodos clássicos, tem o Ice Hell, que você encontra em lojas. Esses Hell que eu falei, você encontra sempre em lojas. É sempre baratinho assim. E a fruta Asper Berry, que é normalmente encontrada sempre em algumas árvores exclusivas de jogo, pode vir aleatório sempre. Aí tem os movimentos que eu já mencionei também, são aqueles clássicos. Agora, os diferentões são aqui é que o Pokémon congelado, se ele receber um ataque de fogo, como o Sacred Fire, ele vai descongelar na hora. Agora, as imunidades tem duas. O Pokémon ser do tipo gelo, ele nunca vai congelar, até porque o Pokémon é de tipo gelo. A habilidade Magma Armor, que é uma armadura de magma que não vai deixar seu Pokémon congelar. E que quem tem essa habilidade é o Slugma, e o Marcargo e o Camerupt. Né, só que os Pokémons que vivem em vulcão, vocês já sabem, né? Provavelmente essa é uma explicação mais clássica do porquê que eles não congelam, né? Porque não tem como congelar lava. Aí, para congelar o Pokémon inimigo, não existe habilidade que congele. Esse é só movimento mesmo, então. E a chance ainda é baixa. Ou seja, é o mais raro de acontecer. Os ataques são os Blizzard, Ice Beam, Ice Punch, Powder Snow, que todos têm a mesma chance de 10% de acertar. E também tem o Tri-Ataque, que eu não mencionei anteriormente, mas tem chance de 6% de queimar, paralisar ou congelar. É um ataque do tipo normal, normalmente é visto em Pokémons como o do Drill. E é chato esse ataque.
como falei, ele tem essa chance de acertar esses 3 ataques. Agora vamos para um dos status negativos mais clássicos de todos os jogos e é muito o mais irritante, que todo mundo concorda basicamente, que é o envenenamento, o Poison. Ele é um status muito letal, ele pode acabar com seu Pokémon rapidamente, e ele é o único que dá dano fora da batalha. Tipo, não sei se você já jogou Pokémon, notou aquelas tremedinhas que o jogo dá sempre que você dá uns passos pra frente ou um pouco calado. E então, é querer seu Pokémon perdendo HP. E ele vai sugando a vida dele até matar. Em alguns jogos, ele sempre fica com 1 HP. E para curar esse status irritante, além dos métodos convencionais, tem um antídoto, a Pecha Berry, o Full Health, Lava Cookie. Lava Cookie é basicamente um bolinho, uma bolachinha, que vai curar seu Pokémon de qualquer status negativo. Então, pegue esse item e imagine que dá certo em todos os outros que eu falar na frente e nos que eu já mencionei. E, além dos ataques e habilidades convencionais também que já mencionei antes. Agora, a imunidade são 2, que é um Pokémon de veneno e aço. É impossível envenenar um Pokémon de veneno e aço, não tem como. E também tem a habilidade Immunity, que o sistema imunológico do Pokémon impede que esse efeito dê dano nos dois. O clássico é o Snorlax. Eu acho que é por causa que ele come tanta coisa e acabou desenvolvendo imunidade, fruta venenosa. E o Zangoose por ser rival do Pokémon Servine, aquela cobra mesmo. Então, acho que já desenvolveu a imunidade a esse tipo de veneno. E como induzir o Poison, tem a habilidade de Effect Spore, né? Que é aquela habilidade que se você bate no Pokémon Cogumelo, ele vai dropar uma espora e vai fazer o Pokémon ou dormir, ou ficar paralisado, ou envenenado. Tem a Poison Point, que tem a capacidade de envenenar seu Pokémon se você tocar nele. E é um dos mais irritantes, vamos se dizer. E tem a linha evolutiva do Nidoran, que tem essa habilidade, tanto o macho quanto a fêmea, o Venipede, o Screlp e até o Seandra, aquele cavalo marinho que você bate nele. É certeza que você já ficou pensando como que eu fiquei envenenado por Pokémon de água, que nem é venenoso. Pois é, eu também fiquei assim na hora. E os movimentos que induzem Poison, os clássicos são o Poison Gás, que é o gás venenoso, né, clássico, que sempre vai envenenar, mas ele tem chance baixa de acertar. O Toxic Spikes, que são os espinhos venenosos que você joga no chão e o Pokémon que pisar neles vai ser envenenado instantaneamente. O Poison Powder é um pó venenoso, igual o pó paralisante que eu falei. E é também ataque clássico de Pokémons planta, venenoso e inseto. E os ataques clássicos como os Blood Bomb, Poison Job, Poison Sting tem chance baixa de envenenar, mas ainda assim podem envenenar. Continuando nessa de envenenamento, vamos para como se fosse o nível 2 do Poison. É uma versão pior e mais fatal ainda, que tira 6,25 de vida e vai dobrando a cada turno, se teu Pokémon estiver na arena. E para curar esse envenenamento nível 2 aí, ou letalzão, é o mesmo esquema para curar o envenenamento, que é a Pecha Berry, o antídoto, o Lava Cookie, a Full Health, o Centro Pokémon. Também tem a opção de você trocar, para você evitar que seu Pokémon tome dano o tempo inteiro. Ele vai ficar envenenado, vai tomar dano mesmo fora do campo de batalha também, mas, né, vai pedir que seu Pokémon não morra no meio da batalha. E para induzir Deadly Poison, é só você estiver segurando um Toxic Orb, e ele vai envenenar o Pokémon que estiver segurando, mas como eu falei, tem um jeito estratégico. É usado de um jeito para facilitar no combate. Por exemplo, tem Pokémon que fica muito mais forte se estiver envenenado. E para você também pegar esse efeito ruim aí, você tem que bater no Pokémon que tem Effect Spore ou Poison Point. E tem 30% de chance de dar Deadly Poison. Ou seja, pense 2 vezes antes de bater um Pokémon com essas 2 habilidades aí. E os ataques clássicos que induzem o Deadly Poison são Toxic Spikes, que é aquele espinho que eu mencionei antes, o Poison Fang, a mordida venenosa tem 30% de chance, e o Toxic. O Toxic é um ataque que não tem como errar, 100% de chance.
É um ataque que foi o pioneiro. Foi o primeiro ataque que causou a Deadly Poison em qualquer Pokémon. Exceto em Pokémon Metal e Venenoso. Mas qualquer outro é letal. Esse ataque assusta a todo mundo. E imagine, com um Protect, vai virar uma verdadeira máquina de matar. Eu mesmo sofri com esse ataque várias vezes. Agora chegamos ao status Sleep, dormir, né? Sim, você deve estar pensando como que dormir é um status negativo. Pode deixar que eu explico para você. É que ele faz Pokémon, como já disse, adormecer e ele fica até 7 turnos sem fazer nada. Basicamente ele fica indefeso, como se estivesse no congelamento. Fica totalmente mercê de qualquer ataque. Mas também vale lembrar que o movimento Rest, ele vai fazer o Pokémon do próprio cara dormir, mas ele vai acordar 2 turnos depois e também vai recuperar a vida. Esse ataque não conta como um efeito negativo, conta mais com ajuda mesmo. E também tem se o Pokémon tiver o Early Bird, ele vai acordar mais cedo, sempre na metade. Se for 7 turnos, ele vai acordar no terceiro ou no quarto. E além de que o Pokémon tiver o movimento Sleep Talk, o Snorri, ele vai atacar dormindo. Ou seja, ainda vai adiantar de nada, basicamente. Mas, bom, você pode estar pensando, mas esse aí não é tão ruim quanto os outros. Mas acredite, meu amigo, é ruim sim. Porque se você enfrentar um Pokémon que tem o movimento Dream Eater ou Nightmare, ele vai tomar mais dano ainda se estiver dormindo. Ou pior, se você enfrentar um Pokémon que tem a habilidade de Bad Dreams, que é do mítico Darkrai, sim, o Darkrai, você vai tomar mais dano se você estiver dormindo. Imagine isso com o Nightmare. Mano, teu Pokémon não vai nem ver nada, literalmente. Agora, para curar isso, tem os métodos convencionais, como eu falei antes, sempre, né? Tem mais os clássicos, o Chestoberry, né? Que é o diferentão. E o Awakening, que é tipo, é como se fosse o Parasite Hell, Burn Hell, vendido em lojinhas. Mas, se teu Pokémon receber o golpe Wake Up Sleep, ele vai acordar mais cedo, só que vai dar o dobro de dano. É aquele tapinha que teu Pokémon leva de um Pokémon lutador. Certeza que você já viu algum gameplay, alguma coisa assim. E o Pokémon com a habilidade de Vital Spirit, como a inventiva do Monkey, o Vigoroth, o Delibird, o Rockruff, né? Eles não vão dormir. Não. E ainda também tem a habilidade de Insônia, que também não vão dormir. Que pede o Pokémon de, né, cair nesse efeito negativo. Que é o Drowsy, o Hotwood, Spinarak e até o Mega Mewtwo Y. Agora, se você quiser fazer o Pokémon dormir, bom, existem várias coisas. A primeira é a habilidade de Effect Spore, que foi mencionada várias vezes, né? Tem 30% de chance de encostar, de fazer o Pokémon dormir, que encostar nele. Mas esses diversos ataques que fazem isso é um adendo. Todos funcionam 100%, mas tem chance de errar. Esses ataques agora vão sempre fazer o Pokémon dormir. É o Hipnose, que é aquele ataque do clássico do Hypno, Drowsy, e que faz o Pokémon dormir na hora, sim. Mas tem chance muito alta de errar. O Sleep Powder, que é aquele pozinho, um sonífero, faz um Pokémon dormir na hora também. Muito fácil de errar. E é clássico em Pokémon inseto e planta. O Sing, o famoso canção de Ninar do Jigglypuff. Tem o Ian, que é o bocejo. E o Rest, que faz o próprio Pokémon dormir. Mas esse é bom, porque ele cura ele mesmo e ainda elimina os status negativos, ao custo de perder 2 turnos. Mas se tiver equipado com a fruta, uma frutinha para acordar, ele vai ignorar completamente. Vai acordar mais cedo. Agora já falamos dos status negativos clássicos, né? Que é o Sleep, o Freeze, Burn, Paralyze. Agora vamos falar dos que não aparecem os ícones do lado, mas é um status negativo ainda. É o Attract, o Atração, que é um ataque, é um status negativo que faz seu Pokémon se apaixonar por o do adversário e faz ele não se mover em 50% das vezes. Basicamente, ele vira um Pokémon assim pior que a paralisia, porque ele não vai se mexer.
provavelmente você vai acabar desistindo uma hora ou outra e vai trocar. E não existe poção ou fruta ou método, nada. É só trocando ele para poder tirar esse status negativo. Agora, se você quiser evitar eles, é fácil. Primeiro você precisa do Pokémon com uma habilidade Obvious para impedir de se apaixonar, de cair em provocação, o Taunt, e sofrer baixa probabilidade de intimidação. Tipo, aquela habilidade que o Gyarados tem, que quando ele entra já abaixa o ataque do adversário instantaneamente. Os exemplos clássicos é a linha evolutiva do Slowpoke, do Aimer, do Swinub e do Smotion. E a outra opção é usar um Pokémon do mesmo sexo. Pokémon macho nunca vai se apaixonar por Pokémon macho, e vice-versa. Agora, como induzir atração? Vai induzir atração no Pokémon? Se você tem um Pokémon com habilidade Good Charm, que vai fazer se o Pokémon se apaixonar, se encostar nele, que é 30%. A maior parte das vezes são Pokémon tipo Fada. E é a linha evolutiva do Clefairy, do Jigglypuff, da Skit e do Sylveon que tem essa habilidade. Vamos falar agora do status Cars. Também é conhecido como um ataque do tipo fantasma. Ele dá dano a cada turno, 1/4 do HP mais precisamente, mas em troca da metade da vida do usuário. É aquele ataque que o Pokémon se fura com um prego e faz com que o adversário fique sofrendo uma maldição, aqueles fantasminha que ficam saindo dele. E para curar, não existe método tipo frutinha ou poção. É só trocando mesmo. E nem imunidade não tem. Para induzir, é só através do movimento Carse. E exclusivamente do tipo fantasma. Sei que existe o Carse do que tipo normal. E exclusivamente o Carse não tem um tipo. Mas a gente diz que é do tipo fantasma porque só funciona se o Pokémon for do tipo fantasma, Dark, mas o resto não funciona. O próximo status negativo é a confusão. Esse status negativo é o mais irritante na minha opinião. Ele é o mais chato, é por isso que eu deixei por último. E os Pokémons confusos têm 50% de chance de não atacar e ferirem a si mesmo. Mas não é tanto dano, mas ainda assim tu perde um turno porque você machuca você mesmo. Pode durar vários turnos, mas Pokémons com habilidade Tangled Feed tem um desvio melhor quando estão confusos. Para curar esse, além dos métodos convencionais, que é o Citro Pokémon, usando uma Persim Berry ou trocando de Pokémon. Ou até mesmo quando a batalha acaba, ele também vai sair da confusão. Ou às vezes, depois que o turno acabar. Para ser imune dessa confusão, é necessário ter um Pokémon com habilidade ou um tempo, que é toda a linhagem do Slowpoke, do Purugly, do Grumpig, do Tintacon e por aí vai. Agora, para induzir a confusão, é só com movimentos e não com habilidade. Não existe habilidade que confunde, mas pode confundir tanto você mesmo quanto os outros. Outrage, Petal Dance, Thrash são ataques que vão confundir você mesmo, só que são ataques poderosos, ataques que podem fulminar o time inteiro. Agora, se você quer causar dano no outro time, a confusão, tem um raio confusão, que sempre vai confundir, tem chance de falhar. É o Dynamic Punch, que é um soco explosivo, que ele vai confundir em 100% das vezes, é um ataque do tipo lutador, mas é fácil de errar. O Supersônico, que é uma onda sonora, que vai confundir também, só que é muito fácil de errar, normalmente visto em Zubat. O Swagger, que ele pode ser usado mais de uma vez e aumentar o dano da confusão e a chance de dar certo. Bom galera, e é isso, espero que tenham gostado do vídeo, primeiro vídeo do canal, Pokéverse. Se eu errei alguma coisa aí, deixa nos comentários, mas acho que foi isso sim. Eu me inspirei no Bulbapedia, no Pokéinfo e outros sites aí da internet para ter uma consistência maior. Junto com alguns jogos Pokémon também, que eu jogo bastante. Então eu acho que eu acertei boa parte sim. E se vocês gostam de Pokémon, fiquem ligados que vai sair mais vídeos. É um vídeo por semana. Vai ter shorts também.
Nas redes sociais também sigam lá, Pokéverse, mesmo nome. E agradeço a todos que ficaram até aqui comigo. Lamento se eu falei alguma coisa de errado aí, ou, né, porque já tô gravando esse vídeo meio madrugada, tenho que falar baixo, mas ainda assim, obrigado por ter assistido.